Primeiramente, quero pedir a bênção do irmão Marcindo. Que Deus abençoe a todos. Eu gostaria de perguntar se o nosso trabalho de ontem, que foi tão diferente dos outros dias, se foi orientação da espiritualidade, e que Deus me livre de que tenha sido vontade humana. Ele está me dizendo que ontem foi um dia muito diferente, mas um dia que se consolidou a evolução do entendimento, a evolução do aprendizado. E que nós fomos avisados dessas mudanças. Não só ontem, mas a continuidade no dia de hoje, as alterações no segmento do dia, dos trabalhos. E nós precisamos absorver mais conhecimento, porque vai se sentir num momento que não vai se compreender os porquês. Mas é muito importante que o aprendizado seja cada vez maior. Nós tivemos, em um passado bem próximo, desequilíbrio de toda a equipe, que não se consolidou a necessidade do aprendizado. E também não se observou o aprendizado que foi nos colocado à disposição. Equivocados, e que as coisas, ou as formas, ou as aparições, ela pode vir com um encarnado, mas ela vai ter um objetivo, que é a orientação. O teste maior é que aqui nós não temos rivalidade com nenhuma das seitas e nem as religiões. Aqui nós temos a forma e a orientação para salvar aquele irmão em desespero. Os equívocos no cultivo de uma seita pode trazer danos futuros, mas é aqui que serão os resgates. Não são fáceis de se posicionar e conseguir equilibrar aquele aprisionado. Mas é importante que não tenhamos vibrações negativas e nem nos afastamos da realidade das nossas obrigações. Não importa. Temos que estar sempre atentos para que isso seja bem presente no nosso meio. Quando uma equipe se une em vibrações para salvar ou para libertar um ser humano, a positividade que nós temos, a transparência de desejo, de compaixão, é que faz as vibrações subirem e faz com que aquele que está trazendo aprendizado, mas se libertando daquele momento, daquela pessoa, perde a força. As mudanças sempre vêm para beneficiar, porque ninguém tem o controle absoluto de cada um, de si próprio. Precisa do aprendizado. E virão novas etapas de tais inferioridades, porque é um teste e um ensinamento de como resolver. Viu? Certo? Abençoe, irmão. Deus abençoe.
Ontem, na manifestação das mensagens que a gente recebeu de um a um, parece que enquadrou tudo no meu perfil. E isso veio para alertar a gente do esforço ao aprendizado, ou só mostrar que as coisas estão mudando para melhor. A espiritualidade não traz mensagens aleatórias, mas não se foca em um aprisionado ou mesmo um que já pertence ao plano espiritual. Ela se foca numa forma que cada um que chega é a forma de apresentar o problema, a forma de apresentar, e que nós possamos resolver e libertar aquele filho. Para que nós tenhamos sabedoria em fazer a nossa mudança íntima. Então ela chega para provar que ainda não estamos prontos. Não importa se é 1, se é 2, se é 3. Importa é que isso vai acontecer. Mesmo em situações extremamente delicadas, nós vamos passar por essas situações, por esses desequilíbrios. E quando vem, pode até focar em uma pessoa, mas é a ferramenta para dar para nós a visão de como é. Não quer dizer que a pessoa está isso ou está aquilo, mas precisamos entender que a espiritualidade necessitada, e mesmo aquela desequilibrada, ela vem para nos ensinar. E vem para nos testar também. As oportunidades que são dadas pelos bons espíritos são difíceis. Mas cabe a nós acompanhar esses ensinamentos, a aceitar. E isso nos força a desenvolver um sentimento puro em cada um. Porque não adianta me acusar sobre alguma coisa que eu estava em desequilíbrio. Ajuda, mas teve outros também pensando negativamente. E vai continuar pensando, se nós não trabalharmos esse sentimento dentro de nós. Ele está dizendo que isso faz parte da pregação da espiritualidade. Por quê? Quando se traz um necessitado, ele vem aqui depositando toda a confiança e se libertar daquele mal. E é frustrante quando sai e viu que não valeu a pena, não foi agraciado com a libertação. E nós temos que nos preparar para isso. Seguindo, irmão, primeira benção. Deus te abençoe. Assim seja, dando sequência na nossa conversa. Realmente a gente consegue perceber que quando o irmão necessitado vem, ele está muito aflitivo e precisando de ajuda. E a gente está trabalhando no sábado, né, para desenvolver os nossos dons, para poder atender melhor, para que a gente possa ser instrumento da espiritualidade, porque quem realmente faz o trabalho é a espiritualidade, nós somos apenas ferramentas. E se a forma que a gente está conduzindo esse trabalho, a gente está conseguindo levar esperança, trazer uma melhoria, um consolo e muitas vezes uma mudança interior à pessoa que vem em busca de respostas e principalmente que está sofrendo, né? Que vem em busca de um alívio, de um consolo no coração.
eu queria saber assim, se a gente está no caminho certo e se a gente tem e o que nós precisamos fazer para que nós possamos melhorar como trabalhadores nesse sentido. O irmão Gumercindo está dizendo, qual é a sua opinião? Você que está enxergando. Minha opinião, do meu coração, assim, graças a Deus, eu sinto que de sábado, segunda e hoje, a minha opinião é que, graças a Deus, nós estamos num caminho muito bom em relação a beneficiar os nossos semelhantes. Eu acredito, assim, no meu coração, do fundo do meu coração, que nós estamos no caminho do aprendizado e no caminho do bem, no caminho cristão, pelos nossos sentimentos, pelos nossos esforços em se melhorar e também poder proporcionar ao nosso semelhante. Então, no meu coração, eu posso estar equivocado, logicamente, mas eu sinto uma alegria, uma felicidade muito grande, pois eu sinto que nós estamos cada vez mais caminhando para frente, assim. Eu sinto que nós estamos evoluindo, sim. Isso é o que eu sinto no meu íntimo, no meu interior. Você percebeu? Percebi. Que as glórias não podem vir agora? Porque nós estamos num processo de aprendizado? Sim. Que as questões difíceis ainda não chegaram? Porque agora nós estamos nos preparando emocionalmente e nos preparando para um atendimento muitas vezes complicados. E nós não temos ideia do que pode nos chegar no amanhã, mas estamos tendo a oportunidade de nos preparar. O caminho, a própria espiritualidade, ela está conduzindo. Perfeito. Que se algo for errôneo, de uma interpretação equivocada, vai ser alertado. Irmão, justamente acredito, todos nós trabalhadores da casa, que isso traz pra gente um conforto muito grande e fortalece a gente na fé, porque eu venho mencionando com o grupo, com todos nós que somos trabalhadores, que a gente se preparando e se entregando o coração através dos estudos e da vivência lá fora da caridade, a gente pode ter certeza que se em algum momento a gente se desviar, igual o senhor está comentando com a gente, se a gente estiver num caminho errôneo, a espiritualidade maior, superior, irá vir e irá nos corrigir. Como ela vem fazendo nos últimos tempos. Perfeito. Só para concluir, então, se no caso não for chamada a atenção ou algo do tipo, nesse caso, se a gente estiver no caminho correto, trabalhando da forma exata, está tudo bem. Só se algo sair fora do... Mas você vai perceber quando sair fora do equilíbrio, Sim. fora da necessidade e que venha desestabilizar, você vai sentir. Sim. Que de alguma maneira faltou preparo. Ninguém erra. Sim. Por desejo, mas faltou preparo para o atendimento. E é isso que todos, a espiritualidade está forçando vocês, a equipe de um todo, a se preparar para esses momentos. Para que as vibrações positivas aniquilem as negativas. Aí sim tem o domínio absoluto. Então ainda tem um caminho longo para ser
enfrentado. Isso inclui muito também a humildade de cada um de nós. Basicamente, depende desse fator humildade, simplicidade, perseverança, compaixão, fé. Eu acho que, particularmente eu voltei uns 2, 3 passinhos para trás. No momento que eu rejeitei o espírito que chegou contigo. Deixei por um canto. Você acha que foi a causadora e não a ferramenta? Não sei. Mas foi pela sua fragilidade, você foi a ferramenta. Para mostrar o quanto todos têm que se preparar, têm que estar prontos para combater as energias negativas de um todo. E é assim que os ensinamentos dão sequência, se prosseguem. Não tem negatividade, tem preparação. Não tem domínio, tem conhecimento. E é esse conhecimento que vai te dar essa autossegurança para você mesmo. Pode perguntar. Mas é um motivo para se preparar, ele está falando aqui, viu? Se preparar mais, viu? Irmão, a gente faz essas reuniões para se preparar, para aprender, para evoluir, né? Para afastar dos erros. Para a gente entender um pouco aqui como trabalhadores, a espiritualidade, no nosso ponto de vista, ou pelo menos no meu ponto de vista, é uma sabedoria extrema e um conhecimento extremo até dos nossos pensamentos. Lá no plano espiritual, para a gente entender um pouco, tem essas reuniões de aprendizado, lá é só através de Deus mesmo as informações, ou entre vocês também tem esse tipo de reunião, entre os irmãos? Não existe ordem de um ser, mesmo do ser maior. Existe uma composição de energias positiva para a preparação daqueles que estão prontos e desejosos em se preparar. É aí que eu queria ter chegado. Quer dizer, que a energia positiva sempre vai trazer evolução e aprendizado. Mas não é o Criador e nem os orientadores que impõem para o crescimento de cada irmão do plano espiritual. Eles se enxergam a necessidade dessa evolução, que a grande maioria começa a enxergar os reparos faltantes e eles lutam por alcançar esse merecimento. A mesma coisa está se fazendo entre os aprisionados, para que ele sinta a necessidade de se preparar para cumprir com todas as obrigações das quais estão comprometidos, para que chegue no plano espiritual com mais leveza, com mais amor, com mais compaixão. Mesmo que às vezes tem alguns desequilíbrios no momento desta transição, mas logo se conscientizam do caminho que desejam trilhar. Não muda. Mas aqueles que não conseguem acompanhar, começa assim grupos que vão dar uma orientação mais
acentuadas. Porque às vezes tem a revolta, tem a incompreensão. Estamos falando dos necessitados. Para que eles consigam se alcançar o arrependimento, o merecimento desse arrependimento. A equipe que faz esse trabalho orientativo, ela é muito extensa e participam quem desejar. Não é imposta. E são tratados e incluídos aprendizes no socorro e na salvação e na libertação daqueles irmãos mais envolvidos com a negatividade. Mas sempre com a equipe de acompanhamento para enxergar as dores daqueles que estão equivocados na interpretação do plano espiritual, ainda agarrado naqueles desejos terrenos. Não muda a linha de ensinamentos, muda a linha de aplicação dos ensinamentos. Porque o plano terreno, ele lhe dá a oportunidade desse livre-arbítrio e aguarda o arrependimento na hora desejada. Mas no plano espiritual tem que alcançar o merecimento desse arrependimento. E para Deus, e para aqueles cuidadores, protetores, não precisa a voz. Eles enxergam quando a evolução esteja ou está dominando aquele espírito. Compreenderam? Sobre o arrependimento, a gente encarnado tem a opção do livre-arbítrio para se arrepender de coração, sem a permissão. No plano espiritual, a gente precisa da permissão primeiro para depois do arrependimento, mesmo querendo. Não, você precisa se conscientizar e conquistar o arrependimento transparente, profundo. Porque lá não tem os olhos, lá tem as energias. E coloquemos de uma forma diferente, os dirigentes, os protetores, enxergam, sentem quando o arrependimento for sincero. Aí sim chega a permissão. Aí chega a permissão. O terreno, você se arrependendo e voltando e acatando, se agarrando nas mãos divinas, você é absolvido. Mas não é libertado dos maus feitos que ficarão para outras oportunidades esses reparos. Irmão, uma questão que eu gostaria de colocar aqui para todos nós aprender com o senhor também é que a gente vem recebendo muita orientação, muito pedido para a gente se preparar. A gente tem consciência da nossa ignorância, da nossa pequenez. A gente sabe que a gente não sabe nada, na verdade. E a gente se esforça para aprender um pouco e muitas vezes a gente é preguiçoso, acomodado.
relaxa mesmo, assim, em buscar conhecimento. Mas a questão que eu queria chegar é aquela de que agora que a gente está chegando num ponto, digamos assim, de maior compreensão, perseverança no Evangelho de Jesus, tentando que todo mundo tentando ser um pouco melhor, tentando praticar as leis divinas, as leis de Deus, corrigir os erros, né, que a gente fez lá no passado, que são vários, nós erramos muito, quitar os nossos débitos. Eu sinto que a felicidade já começa a tocar o nosso coração, a felicidade verdadeira, né, irmão? Porque eu falo assim, A leveza que sente, a leveza, justamente. ela se transforma num bem-estar natural. Isso é felicidade. Sim. Justamente o que eu estou querendo dizer, porque mencionando aqui com todo mundo que eu tenho muita confiança e gosto de todos, não tem nem o que dizer, principalmente na pandemia, que eu fiquei um pouco afastado e um pouco depressivo, me senti assim inútil, sabe, muitas vezes, assim, em relação ao próximo, tudo. Agora que assim que eu tô voltando e tô voltando, todo mundo colheu bem, a espiritualidade sempre acolhe a gente super bem, basta a gente estar com o coração aberto para receber os bens que a espiritualidade vem trazer. Eu eu acredito que todos nós, assim, que cada passo, um de cada vez, a gente vai se felicitando mais, a gente vai. Acredito que essa seria realmente a felicidade verdadeira, né? No nosso caso, que não é aquela material, não é a física, né? A do livre-arbítrio, da porta larga, dos prazeres, e sim aquela de seguir os passos de Jesus, né? Então, assim, eu sinto um conforto que nós estamos ganhando muito grande em nossos corações, assim. Isso, a questão seguinte, então, é que isso também é uma prova da nossa consciência de que nós estamos caminhando no caminho certo, né? Do esforço, da perseverança, né? Para sermos pessoas melhores. Os momentos agravantes de nosso entendimento é quando algo que julgamos ruim nos afeta, nos abala. Quando passamos a entender que nós temos inúmeras ferramentas para nos descontrolar, eliminamos o pensamento negativo e o sentimento indignado. Assim, o encarnado passa a ter uma felicidade, uma sensação de alívio muito maior. Não tem dinheiro que paga, né, irmão? Não. Mas é cada um dentro de si Sim, vai perceber isso. perfeitamente. Mais alguma questão? Não? Tudo certo?